Oi, gente. Oi, primeiro ano. Quem tá falando é a professora Andresa. Eu espero que vocês pelo menos se lembrem da minha voz, né? Eu me lembro de vocês, tenho sentido falta. Demorei demais, relutei muito pra gravar vídeo, gravar áudio. Ainda não apareci porque eu ainda vou aprender como é que faz isso. Mas por enquanto a gente vai por aqui. Eu desejo, em primeiro lugar, que você esteja bem de saúde, que todos da sua família estejam bem, que nada de mal tenha alcançado vocês nesse período. E também desejo que isso se acabe logo, para que a gente volte o mais rápido possível, porque a gente tem muita coisa para ver, muito texto para discutir, muita lista para corrigir. Né? E não vai ser isso que vai prejudicar o seu futuro, você pode ter certeza disso. Mas tem uma frase que eu não queria deixar de dizer para você. É uma frase curtinha, uma frase pesada e ácida, mas ela é muito, muito real, assim. E ela diz que cada um vai ter a vista da montanha que subir. Então que você, sabe, use toda a sua força, toda a sua garra que tem aí para que você alcance seus objetivos, para que logo quando isso passar, a gente, né, não se lembre da parte ruim disso, mas da boa, que é o acordar cedo, que é continuar batalhando, que você entenda o privilégio que você tem de ter livros bons, né, recurso de tecnologia para você alcançar os seus objetivos e o seu sonho, tá bom? Eu queria falar sobre essa parte da linguagem na comunicação, que é um conteúdo que eu fiquei de dar no início do segundo bimestre, acabei entrando em ortografia, mas agora eu volto porque a gente vai precisar dele, né? O ano todo a gente vai usar esse assunto o ano todo. É um conteúdo fácil e muito garantido de a gente pontuar nas provas, porque no Enem todo ano cai, né? E no PAS eventualmente, mas eventualmente de modo objetivo, mas pontualmente de modo discursivo. Porque o processo da parte de teoria da comunicação, ela está na sua redação. Então, as funções da linguagem que a gente vai aprender junto aqui, ela vai ser, o examinador vai te pedir no PAS, né? E a gente não sabe qual função ele vai querer que você apresente, que você tenha domínio sobre. Porque a primeira etapa do PAS pode sair qualquer tipo de texto. Pode sair um poema, pode sair uma carta, pode sair uma redação discursiva, argumentativa, pode sair qualquer coisa. E dentro da teoria de comunicação, a gente vai ver as intencionalidades de cada um das funções, né? Isso tem a ver com o que você quer passar. Dependendo do que você quer passar, você precisa escolher uma função. E essa função tem umas regrinhas para você obedecer. E é isso que a gente vai ver aqui. Só recapitulando o que eu já tinha dito, questão de linguagem e comunicação. Comunicação é o se fazer entender. Um se faz entender para o outro. Existe comunicação entre os bichos se comunicam, por exemplo, mas eles falam? Não. Eles escrevem? Não. Aí o papagaio, professor, o papagaio ele tem um aparelho fonador, que é o do repetir, mas a fala, ela é um conceito mais, como é que eu vou dizer? É um conceito mais abstrato porque eu escolho o que eu vou dizer, eu conheço uma lista de sinônimos e eu penso em qual palavra se encaixa melhor naquele momento, qual é o tom da minha voz, qual é o tipo de sobrancelha que eu vou falar, que eu vou utilizar para que saia determinada palavra. Então, por exemplo, se eu tô com raiva, eu vou franzir a testa. Se eu tô feliz, eu vou sorrir quando eu estiver falando. E isso é linguagem. E aí você tem um ator, né? Por exemplo, você vê o tanto que o ser humano, a questão da comunicação no ser humano, ela é complexa, tão complexa que a gente chama de linguagem, porque o ator que é pago para decorar um texto e ele não necessariamente sente aquilo, mas ele externaliza o que está sentindo e o outro que está vendo é como se acreditasse que de fato aquele ator sente aquilo. Conseguem compreender a complexidade na teoria da comunicação?
Então, eu tenho, os bichos se comunicam e eu tenho um ser humano que tem uma linguagem. Essa linguagem manifesta na comunicação. Quando eu quero me fazer entender, eu tenho uma intenção e essa intenção vai me fazer escolher palavras, vai me fazer escolher entonação, vai me fazer escolher uma série de questões para que o outro que esteja me ouvindo ou me vendo me compreenda, ok? E aí eu tenho umas teorias assim que vão falar, por exemplo, tem um cara chamado Jacobson que ele traz um modelo, né, descritivo sobre como que é essa função da linguagem. Dentro dessa função, eu tenho alguns elementos que eles são essenciais. Eu tenho os elementos básicos da comunicação, né? Dentro dessa teoria da comunicação, eu tenho o texto, eu tenho o discurso, né? Que eu tenho o que você quer dizer, né? E o que você quer dizer não é o mais importante, mas o mais importante é o que você disse. O poeta Mário Quintana, que é o meu preferido, ele diz assim, quando tem duas pessoas conversando e um não entende o que o outro disse, é porque um dos dois é burro, né? E ele tem essa licença poética. Eu nunca vou discutir com Mário Quintana. Mas, dentro da teoria da comunicação, eu tenho que pensar sobre o seguinte. Ele me obriga a pensar assim, toda vez que alguém se propõe a dizer algo, a obrigação de se fazer entender é de quem está dizendo, não é do outro. Ah, mas o outro quis entender o que ele quis. Aí, gente, é uma outra discussão, né? Esses posts de internet, né? Ah, até quem diga que quando a pessoa não quer entender, não adianta você ficar um milhão de vezes explicando. Se ela não quer, ela não vai entender. Mas a obrigação de se fazer entender é de quem fala, é de quem monta o discurso. Tanto é isso que eu estou falando que é verdade, que nas provas discursivas é a sua redação que é avaliada. E o examinador não te procura depois que você entrega a prova para perguntar para você, o que você quis dizer nessa parte aqui na linha 5? Olha, não entendi no segundo parágrafo o que você quis dizer. Ele não te procura, ele avalia o que você disse, né? O que você quis dizer não é avaliado, mas o que você colocou no seu texto é avaliado. E a sua nota é mensurada em cima disso, né? Da prova. Tá bom? E dentro da parte das funções intrínsecas, que tem a ver assim, qual é a função, qual é o destaque que a gente dá. Porque dentro de cada função a gente tem os elementos da comunicação, né? E esses elementos, que são os componentes essenciais, são 6. Eu tenho o emissor ou o remetente, que é de quem que parte a mensagem. Quem é que está se propondo a dizer alguma coisa? Esse é o emissor. O receptor ou destinatário é quem recebe essa mensagem, é quem ouve, quem decodifica, né, essa mensagem. Eu tenho um código, que é o sistema de signos, que o emissor se apropria e também o receptor precisa conhecer para que eles compartilhem total ou parcialmente o conteúdo daquilo e a comunicação de fato aconteça, tá? Eu tenho a mensagem, que é esse conjunto de informações que está sendo transmitida. Eu tenho o código, eu tenho a situação, que é o referente ou contexto, que dentro desse contexto tem um assunto. Então, por exemplo, se eu pegar o meu celular e ligar para você, aí eu preciso te dizer para você, olha, fulano, professora Andresa, eu queria falar com você sobre o assunto da gramática X. Daí eu contextualizo. Então, eu tenho uma mensagem que eu vou passar, eu tenho um canal, que é o meio físico, pelo qual esse emissor e receptor se comunicam, no caso vai ser o celular. Eu tenho esse referente, que é o conteúdo que eu vou tratar. Eu tenho a mensagem, que é esse conjunto de informações que eu vou utilizar a gramática, que eu vou fazer você se lembrar que eu sou sua professora, né? Tudo mais. Eu tenho a língua portuguesa, que é o código que eu vou utilizar, porque eu sei que você fala bem, domina bem a língua portuguesa, ok? Então, todo o contexto, toda a função da linguagem, existem esses 6 elementos aí que a gente precisa saber bem, tá bom? E sobre as funções da linguagem, eu tenho as funções de
as funções fáticas, a função conativa ou apelativa, a função emotiva ou expressiva, a referencial ou informativa, a poética e a metalinguística, tá bom? Dentro dessas funções eu tenho assim, eu preciso que você se lembre sobre a questão do texto. O texto não é só uma redação de 5 parágrafos, não é só um livro inteiro com começo, meio e fim, mas é toda e qualquer palavra, imagem que repasse para você uma informação. Pode ser uma palavra, pode ser uma foto, pode ser um título, pode ser uma página com 5 parágrafos? Pode, mas pode ser só um parágrafo? Pode. Pode ser só uma frase? Pode. Então, tudo isso é texto, tá bom? Eu tenho uns elementos auxiliares também, que é sobre o papel social dos interlocutores. Existe uma função social, conhecimento de mundo do interlocutor, circunstância histórica que processa a comunicação e a intenção do locutor. O que isso quer dizer? Isso tudo tem a ver com contexto. Ora, eu tenho um aluno do ensino médio que, quando ele fala com um colega do lado, na sala dele, ele escolhe um tipo de palavra, ele escolhe um tipo de assunto, uma entonação, com gíria ou não, por exemplo. Então, ele está situado num contexto. Quando ele vai à sala da coordenadora para tratar de uma reclamação, por exemplo, aí ele escolhe outro vocabulário, ele escolhe outra entonação, ele escolhe um tipo de vestimenta específica para entrar na sala da coordenadora, ok? E esse mesmo aluno pode precisar falar com o pai, por exemplo, para aumentar a mesada ou para ir a uma festa, por exemplo, sozinho. Então, aí é um outro contexto, é uma outra escolha vocabular, é uma outra escolha de entonação, de conduta física. Repare, então, que esses contextos são altamente influenciadores no processo discursivo. Tudo bem? Esse processo discursivo compreende não só a escolha de palavras, de vocabulário, mas de comportamento pessoal, físico, de como você se porta, onde você vai colocar as mãos, a sobrancelha que você vai fazer para cima, para baixo, vai franzir a testa, vai fazer cara de mal, vai fazer cara de tranquilo, né? Tudo isso aí, fator influenciador, tá bom? Tem essa parte do discurso, que é o que você diz, e o que você diz, como eu disse no início, não tem a ver com questão oral, também tem a ver com questão escrita. E a intencionalidade discursiva. Essa intencionalidade, ela vai fazer com que a gente faça a escolha, né, da função da linguagem, tá? Então, olha lá. Função intrínseca. Função intrínseca na parte emotiva. Nessa emotiva que tem a ver com o eu, né? Eu quero falar dos meus sentimentos. De repente, uma página de um diário, por exemplo. Então, eu tenho essa parte que eu vou falar dos meus sentimentos, que é uma função intrínseca. E o elemento em destaque está em mim. Não estou preocupada se você vai entender ou não. Estou preocupada em expor meu sentimento, em falar de mim mesma, né? Então, eu tenho aí, cada um tem um elemento de destaque. A função referencial, por exemplo, o elemento de destaque é o referente, ou seja, o próprio texto, tá? Que é a função referencial que a gente vai ver, ela é do texto jornalístico, né? Então, não pode ter nenhuma possibilidade de entender isso errado, tá bom? Olha lá, a primeira função é emotiva. Ela vai falar sobre questões particulares, né? Geralmente na primeira pessoa, geralmente da primeira pessoa que tem a ver com eu ou nós, né? Aí lá, posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou, que é acho que é uma canção da Ivete Sangalo, né? E aí, ó, eu posso, eu quem? Posso eu, né? Eu quero falar do meu desejo, do meu amor, né? Então, essa é a função emotiva, tem a ver comigo, com quem está emitindo a mensagem, tá bom? Olha lá as características, ó. Verbos e pronomes em primeira pessoa, presença comum do ponto de exclamação, interjeições, as reticências, né? Que é típica dos textos subjetivos, né? Pessoais. A reticência significa eu queria dizer mais coisas, mas eu vou parar por aqui, né? Expressão de estado de alma do emissor, que é a subjetividade. A presença predominante em textos líricos, autobiografias, depoimentos, memórias, diários, né? Tudo mais. A função conativa, ela tem a ver com apelar,
né? Com a propaganda, com a publicidade, tem a ver com verbos no imperativo, verbos e pronomes na segunda e na terceira pessoa. Ela tenta convencer o receptor a mudar o comportamento. Então, seja para você assinar uma revista, seja para você comprar um sorvete, tomar um açaí, ir para o posto de vacinação, tomar vacina, o foco dela é tornar o receptor ativo em uma ação que o próprio texto deseja que ele faça. Campanhas publicitárias são o maior exemplo que a gente tem de função conativa. Na função referencial, o objetivo é o referente, então é a mensagem que eu quero passar. Não é o que eu penso sobre o que eu escrevi, não é o que você pensa, não é o fazer você mudar de comportamento, mas é trazer uma informação. Essa informação tem que ser objetiva, tem que ser clara. As ideias, elas não podem ter ambiguidade, ela tem que ser real, tá bom? E aí os exemplos que a gente tem dos jornalistas, das revistas, né? Os científicos, os periódicos, gráfico, legenda. Você já imaginou se você vai ler um texto gráfico, uma legenda, e a pessoa que propõe, ela não está preocupada com a informação real, ela está preocupada com o que ela pensa? Assim, imagina hoje, assim, nesse contexto de coronavírus, alguns ainda dizem, né, não sei se você já deve ter ouvido por aí, que o jornal inventa os dados, que a imprensa está manipulando as informações. Aí você imagina se cada um fosse fazer um gráfico disso, de acordo com o que pensa. Esses gráficos iam trazer para nós uma certeza da informação? Não iam. Então, mesmo que a gente concorde ou não, que a gente ache pouco ou não, que a gente ache muito ou não, esse número diário dos casos, eles não estão preocupados com o que a gente vai pensar, mas eles estão preocupados em passar a informação, ok? Então, esse valor da função referencial é informar. E essa informação pode fazer bem ou mal para você, pode te agradar ou não. Mas quem se propõe a passar essa função não está preocupado com o que você acha, tudo bem? A função metalinguística, né? A função metalinguística, ela é uma das mais tranquilas, porque ela utiliza, é como se ela utilizasse o código para falar dele mesmo, né? Então eu tenho assim, por exemplo, um dicionário. Um dicionário reúne palavras do idioma. E esse idioma, e para eu externar essas palavras, eu utilizo o quê para definir? Palavras, entende? Um poema, ele fala sobre questões emotivas, né, também, subjetivas. Mas quando eu utilizo um poema e eu escrevo sobre poesia dentro desse poema, é função metalinguística, ok? A música, ela é um código. Dentro da música, eu posso escrever uma letra de música que fale sobre a própria música. A música, sei lá, criar uma música que fale sobre música. Isso é metalinguística, ok? A função fática, a ênfase é no canal, né? Ela é para testar, ela pode ter perguntas retóricas, perguntas, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Então, geralmente, quando você atende o telefone, oi, você não ligou para ouvir oi, né? Você ligou para falar uma história, mas o oi é o testar o canal, né? Quando você cumprimenta alguém na rua, e aí, né? Esse aí, beleza? E aí, você não quer saber se a vida da pessoa tá ótima ou tá muito ruim. Você tá testando o canal, né? Para dar continuidade a uma conversa ou não. Tudo bem? A função poética, que é essa dos poemas, que é essa do texto poético em si, né? Da rima, da métrica, né? Da escolha vocabular, da característica, né? Da literatura, por exemplo. Eu tenho aí, ó, a própria mensagem é posta em destaque. Eu quero que você perceba que o poema não foi escrito de forma aleatória. Eu tive um cuidado para escolher a palavra, a métrica, a rima, né? Eu tenho essa ênfase centralizada na mensagem, revelando o eu lírico, né? O valor subjetivo, a sugestão que eu passo no meu texto, o valor de metáfora. Porque o poema, ele sempre quer dizer alguma coisa. Poucas vezes o poema está dizendo exatamente o que está escrito.
requer um pouco mais de trabalho, para que você compreenda que existe uma coisa que está escrito atrás daquelas palavras que foram colocadas. E é esse atrás, né, que a gente precisa, e é disso que foi escrito atrás que a gente precisa ir, tá bom? E é isso que eu queria passar. Tem umas atividades do livro que a gente precisa fazer e a gente vai fazer outras mais em seguida, tá bom? Um abraço, um beijo e até mais.